Você está ouvindo o Execom Talks. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Execom Talks. É o segundo que nós gravamos pós-fórum, em estúdio. E hoje eu não estou com o Henrique Gasperoni, eu estou com o Thiago Baeta, que é muito mais prestigiosa essa sua presença, porque não é sempre que você está junto conosco, né, Thiago? Fica um abraço pro Henrique. Oh, que saudade do fórum, você começar falando assim é... Pois é, não, foi incrível, né? A gente conseguiu gravar 8 episódios, ainda não saiu os 2 últimos, né? Ainda temos Felipe Mendes para sair e Marcelo Linhares. Ótimo. Então tem ainda a produção do fórum. Esse aqui deve entrar mais ou menos daqui a um mês, né? Estamos em setembro de 2022. Eu gosto de referenciar, porque às vezes o pessoal que está 5 anos à frente ouvindo a gente vai saber o que se passava, né? Acabamos de passar pelo primeiro turno da eleição de 2022, na expectativa da Copa. Estamos aí super ansiosos pelo que vai acontecer no Brasil, né? E como não pode deixar de faltar, né? Já deixo aí o convite para vocês nos seguirem no Spotify, no Google, enfim, qualquer agregador de podcast, YouTube, a gente está lá presente. Gostou? Manda para os amigos, faz a gente crescer, a comunidade crescer, faça com que realmente a gente possa alcançar mais pessoas. Aqui a gente transforma esse podcast numa extensão das nossas salas de aula, né? A gente gosta de trazer as pessoas que construíram e constroem a Execom, os professores, os diretores, os mentores, os alunos. A gente vai trazendo essas histórias, enriquecendo as nossas vivências e tratando, obviamente, dos assuntos que eles mais são especializados, né? E hoje nós temos aqui um baita convidado, né? Um professor de última hora, né? Se tornou professor junto conosco aqui na Escola Superior de E-Commerce, mas ele tem junto com ele, né? O Raul Prado, nosso convidado especial do dia de hoje, uma vivência muito intensa, muito grande junto aos marketplaces, né? Ele é um empreendedor nato, começou com 16 anos a brincar desse negócio de marketplace, foi aprendendo as regras, foi se especializando, fez faculdade, foi se desenvolvendo. Hoje ele comanda uma operação muito respeitada no mercado, né? Um grande especialista, e a gente convidou ele para integrar o nosso time de especialistas em marketplace, e ele, com certeza, trouxe todo o conhecimento dele prático do dia a dia da operação. E, Raul, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui presente conosco hoje, e fala um pouquinho aí de você e da sua trajetória até aqui, né? Primeiramente, né, boa tarde, boa noite ou bom dia, né? O bom da internet é isso, que a gente, né, tá disponível 24 horas por dia. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, com o Thiago, até, né, nesse primeiro contato mais próximo que a gente tem, porque no evento é sempre muito bom rever todo mundo, mas é corrido, dá trabalho fazer um evento, né? Quem vê os eventos aí do E-Commerce Brasil na qualidade que tem, não sabe o trabalho que dá por trás. Eu estou participando um pouquinho disso agora, desde a curadoria, do carinho que vocês têm em levar um conteúdo de qualidade para todo mundo, né? É verdade, você faz parte do conselho de curadoria do Marketplace Conference, né? Isso, e aí o E-Commerce Brasil em si, eu acho que para quem é mais dinossauro, como eu brinco, como eu, né? Embora eu tenha só 29 anos, já tenho aí 13 anos de e-commerce, o E-Commerce Brasil acompanhou o desenvolvimento do e-commerce e foi ensinando, dando ferramentas, e eu acho que principalmente o networking, né, ligando a gente que é seller pequeno, que não tem os contatos que as grandes empresas têm, ligando a gente a essas empresas via evento, via conteúdo, e boa parte do meu desenvolvimento, uma coisa até que eu já falei, até aproveitar para falar isso aqui agora, eu acho que não teria chegado à metade de onde eu cheguei se não tivesse esse conteúdo do E-Commerce Brasil ensinando, ajudando e dando o caminho do que é boa prática, do que é referência, de para onde a gente tem que ir. E obrigado mesmo por ter tantas frentes, né? Hoje a gente tem tanta frente no E-Commerce Brasil e, com certeza, eu acho que é a entidade mais importante do nosso e-commerce, porque ela une todo mundo no mesmo ambiente, a gente sempre está discutindo coisa boa e como melhorar tudo, né? Então, obrigado pela chance de estar aqui nesse dia especial ainda com a sua presença, Thiago. Obrigado. Que bom ouvir isso, e a gente que agradece, né? A gente acaba sendo um hub, mas precisa de vocês para que troquem conhecimento. Acho que estamos juntos no mesmo barco, né? Mas a importância de vocês é absurda também.
É muito especial, né? Eu tenho certeza que para o Thiago ouvir esse tipo de depoimento, né, faz toda a diferença, né, Thiago? Trabalha muito, justamente para isso. Acho que o maior orgulho, talvez o maior, não legado, né, mas acho que a gente colaborou com isso. De novo, acho que o conhecimento nunca é de um para muitos, mas é a troca. Acho que a gente conseguiu criar um ambiente colaborativo, um ambiente gostoso. A gente tem um ambiente gostoso no e-commerce. O Raul, ele é consultor ou referência para todos os grandes marketplaces. Anda bem em todos os grandes marketplaces. A gente acabou de sair do nosso comitê de marketplace com diversos concorrentes, entre aspas, trocando ideias sobre o futuro do mercado. E desde o primeiro dia, o primeiro fórum e-commerce Brasil em 2010, isso me encantou muito no mercado, que já era assim, tinha um brilho nos olhos absurdo, porque você via um oceano azul e você via, né, os empresários, quem já estava, né, nesse mercado lá atrás, em 2010, com desejo de colaborar com o mercado. Então, é um mercado muito gostoso. A gente tentou organizar, acho que a gente tem nossos méritos sim, mas, acima de tudo, o mercado é um mercado gostoso. O mercado a gente só ajudou ali o que o mercado já nasceu. Tem essa disposição, né? Predisposição. Normalmente, você tem cenários mais, como que eu vou falar? Normalmente, um mercado, um segmento, ele é muito mais competitivo, ele é mais... você não vê tanta colaboração. O conceito de concorrência, para mim, é um conceito que me incomoda, né? A partir do momento que você tem, sim, a concorrência, mas, normalmente, você tem um conceito de parceria muito forte ali, porque você está envolvido no mesmo mercado, a mesma missão, o mesmo propósito, o tamanho de oportunidade que tem. Eu acho que isso, principalmente pós-pandemia, né, veio a pandemia, o e-commerce, a gente falou hoje do e-commerce, é uma delícia, né? Mas pré-pandemia, várias vezes a gente era ridicularizado porque você tinha 5% do varejo. Por mais que você mostrasse os números, era 95% do varejo presencial, e veio a porrada da pandemia e o e-commerce segurou, né? Segurou o peso ali enfim, tem uma responsabilidade muito grande o mercado. Enfim, falo bastante isso, acho que é um mercado muito diferente de outros mercados. E eu sinto isso, eu não sei você, Raul, mas eu particularmente venho do mercado físico, né? E fui e participo até hoje de associações setoriais, especificamente lá da região do Brás, né? Sim. É totalmente diferente, o mindset do empresário, né? Porque aqui há essa visão de crescer o mercado para crescer junto. Né? E lá já há uma visão um pouco mais de escassez. O que é meu é meu e eu não quero dividir com ninguém. E tem um pouco da revolução, né? Tem um quê rebelde aí de ir contra. E a gente está só no começo. Eu acho que o e-commerce tem tudo e tem a responsabilidade de mudar o varejo inteiro, de digitalizar o varejo inteiro. Falo muito, a tecnologia nada mais é do que uma ferramenta para melhorar a experiência de consumo. E cabe ao e-commerce melhorar a experiência de consumo do varejo como um todo. Não só do varejo, do turismo e etc. Então, é uma responsabilidade, é um prazer, é um propósito e é gostoso, é um quê de rebelde. A gente tem muita coisa para a gente fazer ainda, está só no começo. Só no começo. E, Raul, conta um pouco da sua trajetória, né? Como que você se lançou nessa aventura, como que surgiu, conta até, porque tem uma parte bem curiosa, né? Da onde você começou, como, foi tudo muito... característico lá de um empreendedorismo seu, né? Sim, até o verbo que você usou para falar foi muito bem colocado, brincar, né? Porque realmente eu estava com de 15 para 16 anos, eu não tinha nem noção ainda, né? Começando do começo, nem existia o termo marketplace, era realmente o Mercado Livre que existia na época, com pessoas e empresas vendendo uma para as outras, não existia mercado pago para você receber pagamento, nem se sonhava, nem se falava em mercado envios para fazer logística, então era realmente uma outra realidade, né? E eu nasci e cresci num vilarejo bem pequenininho, lá no sul de Minas, né? Um vilarejo de 3 ruas, Olha. Ele fica a 15 quilômetros da cidade, que é a sede do município de fato, né? E lá não tinha sinal de celular. Então, é quase que, né, um ovo ou a galinha, né, quem chegou primeiro. Então, eu comecei vendendo pela internet sem ter internet em casa, né? Então, era uma coisa muito louca. E tinha acabado de sair o 3G, isso foi lá em 2010. Provavelmente já tinha 3G um pouquinho antes nos grandes centros, mas lá não tinha, nem na sede do município ainda não tinha chegado.
Qual foi o primeiro produto que você vendeu? Eu vendi antena de celular, que faz justamente o celular funcionar em lugares como o que eu nasci. E aí é um produto que você vende uma vez na vida para a pessoa, que ela vai colocar essa antena no teto da casa dela e depois acabou, né? Não tem mais o que fazer, Sim. O resto da vida tá lá a antena. Então, em muito pouco tempo, eu já tinha vendido a antena para todo mundo lá do vilarejo. 100% e aí... de market share. Exato, bons tempos. E aí eu resolvi colocar no Mercado Livre, até meio que sem saber o que era exatamente, sabe? Até de forma clandestina, se a gente for parar para ver, porque já há muito tempo, nos termos e condições, tinha que ter 18 anos para começar a venda, né? Então, o Mercado Livre também se confunde muito com a minha história, porque foi graças ao Mercado Livre, por exemplo, que eu me profissionalizei. Porque quando eu mudei para São Paulo em 2011, eu estava há 4 meses de fazer 18 anos. Quando eu mudei a conta para São Paulo, eu fiquei mais próximo do público, né, consumidor, e o frete ficou muito mais competitivo. Saudades do Excedex que tinha naquela época também. Quem é das antigas aí vai estar chorando junto comigo vendo esse podcast agora. E com essa mudança, as vendas cresceram muito. E aí o Mercado Livre veio e falou, olha, manda seus documentos que a gente precisa validar seus dados, né? E isso foi, eu lembro até a data, foi 22 de fevereiro, o dia que eu li o e-mail. E aí me deu um desespero, né? Porque aquilo já era a minha única fonte de renda, eu já vivia disso. E você era menor ainda. Eu era menor, aí eu corri para a casa dos meus pais em Minas, eles me emanciparam, eu abri a MEI, e aí eu falei, eu vou dar uma de louco, o Mercado Livre pediu o meu RG, eu vou mandar já o MEI aberto, né? Mandei, aí responderam pedindo o meu RG e pedindo para preencher um formulário. E aí, pessoal do Mercado Livre que está assistindo isso, não derrubem minha conta, porque agora eu já sou maior de idade. Mas aí tinha lá no formulário data de nascimento. E aí eu falei, não vou colocar que é 25 de abril, senão eles vão ver que eu não fiz 18 ainda. Isso era fim de março, faltava um mês só para eu completar a maioridade. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? 1 está debaixo do 4, eu vou digitar 25 de janeiro. Então, até hoje, eu não sei se minha data de nascimento no Mercado Livre está 25 de abril ou 25 de janeiro, mas mandei o formulário, mandei a empresa, né, já o número do CNPJ, e não sei até hoje como que isso está lá, mas passou. Mas foi assim que eu formalizei o meu negócio, né? Eu vejo muita gente, até hoje, realmente, muito naquela retórica de abrir um negócio, mandado embora, recebe um fundo de garantia, ou está com alguma reserva guardada, pega esse dinheiro, compra alguma coisa e começa a vender pela internet. Geralmente, o Mercado Livre era o caminho, né? Era a porta de entrada. Hoje eu acho que ainda tem Shopee, algumas outras opções que a gente encontra por aí, né? Mas ainda tem muito isso de o brasileiro, digamos, dar os seus pulos, o que eu chamo de jeitinho brasileiro do bem, né? De dar um jeito de pagar as contas e muitas vezes encontra no empreendedorismo esse caminho, né? Mas antes de chegar na loja, eu comecei, na verdade, nas lojas mineiras, na loja virtual, eu comecei com 6 anos catando lata. Olha. Então, eu catei latinha com 6, com 8 anos. Eu já tinha o Marketplace sem saber, eu estava fazendo essa reflexão esses dias. Eu vendia catálogo da Hermes, da Avon, 4 Estações, do Loren, tinha de tudo que vocês imaginarem, catálogos que vocês conhecem e não conhecem. E vendia isso para o pessoal lá no vilarejo. Depois eu comecei a vender bala, pirulito, salgadinho na escola. Fiquei fazendo isso dos 10 até os 14 anos, mais ou menos. Quando eu tinha 10 anos, eu ganhei um concurso de redação. Eu brinco que eu fui o primeiro computador no raio de uns 15 quilômetros quadrados. Então, eu ganhei um computador na premiação. Comecei a fazer o curso de informática. Naquela época, um computador custava R$5.000, eu lembro até hoje da nota fiscal do computador. Era muito dinheiro lá em 2003, quando eu ganhei o concurso. Então, era um produto inacessível, né? A maioria da população não tinha acesso. E depois que foi barateando, foi popularizando, eu cheguei até a dar aula de informática também um tempo. Era monitor na escola. E aí, já velho, com 16, 15, 16, aí eu abri as lojas mineiras, que é o negócio que até hoje está aí. Mesmo CNPJ. Mesmo CNPJ. A gente acabou, na verdade, abrindo um novo por um trabalho de elisão fiscal. A gente estava no meio do ano, estava no lucro presumido e a gente chegou acho que até uma discussão muito válida ter saído esse assunto naturalmente.
PL 33 está aí, pode ser aprovada, pode instituir DIFAL para o Simples Nacional. Então, acho que todo mundo que é simples tem que ficar de olho nessa lei, né? E a gente começou a fazer conta e ver que realmente o lucro real é o caminho para o e-commerce. Então, é o que eu recomendo para qualquer um que supera 1 milhão de faturamento no ano. O cara tem que começar a pensar em sair do simples, que é simples só para o contador, né? Para a gente que paga imposto, ele é bem complicado, principalmente no e-commerce. Então, nesse trabalho, a gente chegou à conclusão que ou abrir uma empresa nova ou perdia mais 6 meses pagando imposto a mais, que não era preciso. E junto com essa mudança de CNPJ, eu também parei de vender antena de celular e a empresa hoje é multicategoria, né? Então, a gente abriu para eletrônico, eletroportátil, produto de informática, já tinha alguns, a gente estendeu a linha, produto para bebê, para cachorro, enfim, hoje realmente tem muito departamento e meio que isso veio tudo de uma vez só, embalado até pela pandemia, não que ela tenha causado isso, porque já estava no estudo, né, mas ela acelerou para tudo isso acontecer. Um pouquinho antes a gente tinha aberto a operação no Espírito Santo também, já avisando essa redução de imposto, né? Então, eu acho que o trabalho hoje do e-commerce é muito isso, é a gente acompanhar as tendências, a gente já falou isso aqui, é um bebê que está engatinhando, começando a andar, então é tudo muito novo, tudo muda toda hora, um mercado muito dinâmico, né? Uhum. E a gente tem que estar de olho nisso e tem que estar de olho nas formas legais de fazer o negócio acontecer. Então, é aproveitar o lançamento do marketplace, a inovação que está saindo. A gente viu onda de live commerce passando, agora a gente está numa aí de content commerce, de microinfluenciador e por aí vai. Aproveitar essas ondas e entender como que funciona o tributário, onde tem regime especial, onde você consegue redução de imposto, onde você consegue deixar a mercadoria mais próximo do teu consumidor final para entregar mais rápido e ganhar vantagem. Enfim, acho que o e-commerce, cada dia que passa, está mais profissional, tem mais gente, né? Se eu falei que 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu comecei quase que na brincadeira e não tinha ninguém, eu não tinha concorrência, mas eu não tinha informação. Hoje eu acho que é exatamente o oposto, né? A gente tem muita informação, mas também tem muita concorrência, então não vai ter espaço para quem é amador. Pelo que você me contou, né, a sua trajetória ela começa 100% marketplace e aí você me falou que chegou a ter loja física, chegou a ter e se tem loja própria hoje, né, lojasmineiras.com.br. Então, como que está hoje a sua composição entre esses canais? Sim. A loja física ela era quase mais um ponto de retirada do que loja, de fato. Tinha loja aberta, mas a gente trabalhava muito a questão do retire na loja. Lembrando que era uma época que não tinha a entrega na velocidade que a gente tem hoje, né? Então, era mais para atender esse pessoal que comprava e queria receber com urgência, o pessoal do bairro que sabia. E aí eu tive Isso já em São Paulo? Já em São Paulo. Lojas Mineiras em Minas, de fato, ela ficou muito pouco tempo, né? Ela ficou lá... Essa é a grande confusão do Raul, que ele tem o sotaque mineiro, né? Então, no Mega tem as lojas mineiras, então todo mundo acha que ele é de Minas, todo mundo acha que ele está em Minas. Sim. Né? Então, o pessoal vai para Minas, liga para você receber. Estou em Minas, eu falo, que bom, aproveita a minha terra. Mas eu estou aqui em São Paulo. E aí tem essa lenda que ronda aí, né? Mas, de fato, a empresa ficou pouquíssimo tempo lá, porque eu comecei o negócio em 2010, 2011 eu já tinha mudado aqui para São Paulo, que eu mudei para começar os estudos, né? 2011 foi o ano que eu formalizei, a história que eu contei agora há pouco. Então, eu abri a empresa com o CNPJ lá e depois, pouquíssimo tempo depois, eu já migrei ele aqui para São Paulo e foi onde ele ficou até então. Só que daí, aqui em São Paulo eu abri a filial e a matriz ficou em Minas. Então, acho que até 2016, 2017, tinha a filial, a matriz em Minas, porque meu contador estava lá, exatamente isso, o contador estava lá e se eu mudasse para cá, eu ia ter que trocar de contador, porque o Simples Nacional ele centraliza tudo na matriz, né? Então, o contador não tinha autorização para operar aqui em São Paulo, então, para eu não trocar o contador, que coisa de interior também, né, já era conhecido de longa data e já tinha confiança e tudo mais, a empresa ficou lá, a matriz, só para segurar o contador, mas toda a
a movimentação, de fato, ela acontecia no CNPJ da filial, né? A gente chamava do 02, que era a filial, que aí depois veio o full do Mercado Livre e por aí vai. Mas, basicamente, era essa a composição. E hoje, loja própria, vocês têm participação? Não, hoje loja própria continua tendo ponto de retirada, também tem muito serviço de entrega de motoboy, né, que o motoboy vai para retirar o produto e entregar para a pessoa, mas a gente não abre para o público, só mesmo para quem entra no site, marca a opção de retirar, e aí pode retirar na loja ou nos pontos conveniados que a gente tem, Sim. e aí a pessoa consegue retirar a mercadoria, mas, de fato, loja aberta, né, porta aberta não há. Física, né? Isso. Mas quando eu me refiro à loja própria, no caso, o domínio. Sim, o .com, né? O É. .com a gente sempre teve ele no ar, sem dar a devida atenção, né? Então a gente não tinha ele, tava no ar, estava funcional, mas não tinha investimento em publicidade, não tinha aquela atenção, aquele carinho que precisa ter para a loja andar com as pernas próprias, né? Porque no Marketplace ele te entrega a audiência, ele te entrega a visibilidade que você precisa, enquanto no seu próprio .com você tem que construir a confiança da marca, a própria marca, a estratégia de comunicação e por aí vai, né? Então, o nosso .com, para valer mesmo, tem 2 anos que ele está rodando. Acho que na melhor fase ele bateu aí 10% do nosso faturamento global. Então, a gente continua ainda, né, muito marketplace. Se parar para ver como a operação é Mercado Shops, no fim das contas é Mercado Livre, então né, dá para falar, não é mentira falar que é 100% marketplace se a gente olhar por essa ótica. Sim. Embora há um grande diferencial que nesse momento, né, outubro de 22, Mercado Shops é um serviço gratuito, né? Ele nem cobra comissão para ter a venda. Então, é uma vantagem. Eu falei muito de ondas, de surfar. A onda é uma onda que a gente está surfando nesse momento, que é ter uma loja aceitando pagamento com cartão de crédito, que a gente não ia pagar menos de 4%, 5% em qualquer outra plataforma, que hoje o Mercado Livre está bancando via Mercado Shops. Fora que acabou de sair, né, a notificação que para virar a loja oficial, uma das regras é vender R$100 mil em Mercado Shops todos os meses, né? Então, já é mais um atrativo e é mais uma vez o Mercado Livre reforçando o seu ecossistema, né? Ele usa aquelas ferramentas que ele já tem forte, o Mercado Livre, agora o Mercado Pago, para fazer você aderir às outras unidades de negócio, né? Então, o Mercado Livre sempre soube muito bem premiar os vendedores que aderem às unidades de negócio, às propostas que eles fazem, né? Você adere de um lado, ele te dá mais venda do outro, e é por isso que eu acho que tanta gente performa bem no Mercado Livre, porque fica realmente aquela sensação de parceria e de eu entro nesse serviço, o Mercado Livre me devolve em venda, que às vezes eu sinto que nos outros não é uma coisa assim tão explícita ou tão clara ou tão rápida como é no Mercado Livre. Tem um ecossistema muito forte, né? E o Mercado Shops está crescendo muito, muito. Você vende, a gente estava conversando aqui, você vende em outros 7, 9 marketplaces, como é que é? Tem marketplace para todo gosto, para todo nicho. Mas quais você está? Não, quais não? Quantos que você está e você está no full deles, né? Isso, eu acho que o grande até ponto como aprendizado para quem está ouvindo a gente. É o fulfillment, né? A gente iniciou no full do Mercado Livre, foi a 15ª empresa a entrar no full do Mercado Livre. Na época nem existia a portaria que tem hoje, se não me engano, a CAT 33, que facilita o fluxo fiscal da mercadoria, né? Então tinha que abrir uma filial dentro do armazém do Mercado Livre. Depois a gente entrou no full do Correio, full da Americanas. E aí agora, recentemente, a gente entrou, né, a gente fez parte do piloto do full da Magalu, que já está operacional, do full da Via também, que já está operacional, né, que eles fizeram via compra da CNT, então entrou rápido no ar, né? Full da Holistic, a gente entrou nesse ano também. E full da Amazon, que não aceitava Simples Nacional até esses... Aliás, só aceitava Simples Nacional até esses dias atrás. E agora eles começaram a aceitar quem é lucro real. Então, a gente está no processo de onboarding do full da Amazon. Fora isso, tem a operação do Espírito Santo, que eu mencionei para pagar menos imposto, né? Tem um benefício lá, o Compete, o benefício de isenção de ST, que são benefícios muito usados no e-commerce, né? Muitos dos nossos concorrentes estão lá em Serra também, que dá uma redução significativa na carga tributária. E a nossa operação, que atende entrega de D0 e os demais canais que não têm fulfillment, e ainda tem mais um, não acabou,
Tem mais o full da Amazon, que é o on-site. Tem o FBA Classic, que é o que a gente está entrando agora, que você manda o produto para o armazém da Amazon. E tem o on-site, que é como se fosse um CD da Amazon dentro da minha operação. Ou seja, eu tenho que apartar a parte do estoque e deixar ele dedicado somente para a Amazon. Então, também tem essa separação física, de fato, dentro do meu armazém. E aí, gerir tudo isso que é o complicado hoje em dia, né? Gerir capital, né, de giro, porque você tem aí 7 imobilizados, pelo que eu entendi, ou mais, deu 9 aí, nem Até contei. perdi as contas. Era 7. Era 7. 7, né? São 9 ao todo. 9. 9 estoques. Fora isso, fora os 9 estoques, ainda gerir as integrações. Quer dizer, tem a questão de dinheiro, que você vai colocando, tudo bem que aí você vai mensurar sobre as vendas e etc e tal, mas e sistema para controlar tudo isso? Exato. Então, o grande ponto é, primeiro, eu estou no piloto das coisas, então já é natural que não se tenha integração ou que os sistemas ainda não estejam desenvolvidos. Eu não tenho hoje software proprietário, né? Todo serviço que eu tenho dentro da empresa, ele é contratado, né? Então, mas que tenha intenção, e acredito que ano que vem a gente já vai ter solução de TI própria nossa desenvolvida, né? Hoje é tudo contratado e praticamente a empresa inteira roda no Bling, né? Então, Olha. o Bling sustenta toda a operação e é bem essa cara que você fez do tipo, o Bling parece que é só para o pequeno e que depois não funciona, mas é um sistema muito robusto e ele bem parametrizado, bem configurado, ele dá conta de levar a operação. Óbvio, tem gargalos, como todo sistema vai ter, né, com pontos positivos e pontos negativos, mas a gente roda a nossa operação lá muito tranquilamente dentro do Bling, tendo em vista a complexidade e eu acho que principalmente a parceria, né, porque todos esses pilotos que a gente entra, por exemplo, SkyHub mesmo na Americanas, a gente foi a loja número 1 a fazer a integração em SkyHub, foi quando a Americanas desligou a integração própria e deixou só a SkyHub funcionando. Não bastava eu topar, algum integrador tinha que topar junto essa loucura, né? Então o Bling sempre está junto com a gente nesse sentido. Então todo produto que vai lançar, a gente entra como loja teste, né? Como loja piloto, e o Bling já vai por trás dando esse suporte de TI, até porque na PME é um dos sistemas mais usados, né? Então já ajuda o Marketplace também, quando for lançar o serviço, a já ter uma audiência qualificada para usar um produto que já tem uma integração feita, né? Agora, ao longo, né, dessa sua construção, eu imagino que a sua escolha de produto ela é muito baseada naquilo que você acredita que vai vender. Ou você tem um trabalho, por exemplo, de complementação de categoria, de departamento. Poxa, mas se eu vendo isso, eu também tenho que vender aquilo. Como que é essa sua escolha de portfólio de produtos? Sim. Eu fiquei muito tempo vendendo antena de celular e adjacentes, né? Tudo que faz a internet, o celular funcionar na zona rural. No mato, como eu costumo brincar, né? Para ser bem sucinto e literal, eu fazia o sinal chegar no mato, onde não tem sinal. Então, ficou muito tempo realmente nichado nesses produtos. E aí, quando a gente começou a abrir para outras categorias e estudar o mercado, confesso que teve um estudo no sentido de que fornecedores eu quero trabalhar, então, qual a visão que eu quero que as pessoas tenham do negócio, né, da minha empresa. Então, trabalhar com marca que eu acredito, que eu confio, que eu compraria. Então, tudo que eu tenho hoje lá, eu teria na minha casa, tanto que, de fato, eu tenho. Até problemático eu ir na operação e falar, olha que legal isso aqui, quero isso, quero aquilo. Então, realmente, eu acredito nos produtos que eu vendo. E teve um trabalho de... Como eu fiquei muito tempo... Hoje a empresa já está mais dividida. Na verdade, eu já nem estou à frente de lojas mineiras, né? Eu já nem toco a operação hoje, de fato. Eu promovi um funcionário meu a sócio, é ele que toca todo o negócio. Teoricamente, há 1 ano e meio, mas que eu consegui sair de lá de fato mesmo e falar, está na sua mão agora, desde janeiro, fevereiro desse ano. Então, ele que está tocando o negócio, e eu fico acompanhando mais a parte gerencial, mas as decisões em si é ele que toma, né? Mas antes disso acontecer, como muito estava centralizado em mim, não dava conta. Eu cheguei a ter 2.000 SKUs,
eu não dava conta de fazer uma curadoria e falar, não, esse produto vai vender, esse produto não vai vender. Então, eu basicamente falava, olha, me manda curva ABC, eu escolhi os itens, eu não gosto de trabalhar só com curva A, mineiro tem aquele ditado, né, de comer pelas beiradas, então eu acredito sim em curva B e curva C, se bem trabalhado, mas aí eu escolhi produtos de forma aleatória, tendo uma base de, por exemplo, tendências.mercadolivre.com, te dá um caminho do que está vendendo mais na plataforma, né? Então, você consegue ter uma visão mais ou menos daquilo que dá certo ou não dá certo. Os próprios anúncios trazem a quantidade de venda, então eu fiz essa pesquisa também de volume de venda e se o preço do fornecedor estava batendo, mas não dava para ir muito além disso, porque eu trouxe 2.000 SKUs em menos de um mês. Então, assim, eu ouvi funcionário meu, estava passando num corredor, eles falando, o Raul endoidou. Então, assim, não vou falar, teve um grande estudo para ver quais produtos trazer. Não teve. Eu tinha o norte daquilo que eu acreditava, eu coloquei um tanto de produto para dentro, eu testei, poderia muito bem ter feito esse estudo e não ter comprado, mas eu comprei, testei, o que deu certo eu mantive, o que não deu, a gente foi tirando de linha. E você conseguiu comprar direto da indústria ou começou via distribuidor? Aí vem de novo a importância dos eventos para mim, né? Então, se for para deixar um único recado para quem estiver vendo o podcast aqui, ouvindo, assistindo, enfim, né? Hoje a gente tem tudo distribuído em vários formatos e conteúdos para adaptar a vida de todo mundo. Evento é a alma do negócio, networking é a alma do negócio. Então, você precisa entrar no circuito de eventos do e-commerce, se você está no mundo do e-commerce, e participar dos eventos. Então, o E-Commerce Brasil tem ainda essa sensibilidade de disponibilizar ingresso gratuito para a PME, sempre teve essa preocupação. Os próprios parceiros tecnológicos que a gente contrata, o Bling, que eu dei o exemplo, mas todos os outros são mantenedores, têm cota de ingresso, então ter relacionamento com esses caras, você consegue ingresso com eles também. Em última hipótese, comprar é um investimento super válido, o retorno vem, e os fornecedores vieram de uma feira, vieram da Eletrolar. A Eletrolar hoje não tem mais, mas até, eu acho, uns 4 anos atrás, eles vendiam um catálogo de fornecedores. Eu tenho lá 2 versões desse catálogo, os 2 últimos anos que eles fizeram. Eu literalmente peguei um sábado, eu estava na casa dos meus pais, saí folha por folha desse catálogo de fornecedores, que já vinha com contato direto de quem vende o produto de fato, né? Passei uma tarde inteira selecionando esses, de novo, né, naquela visão do que eu quero ter na minha empresa, no meu negócio. Selecionei 150 fornecedores, eu mandei 150 e-mails naquele sábado, e eu ativei 35 deles. E aí foi assim que teve esse trabalho de construção, mas sempre direto da indústria, porque eu já tinha feito esse trabalho de elisão fiscal, de ver como que a conta da empresa tinha que fechar, e a gente não considerou nesse cálculo o distribuidor, porque ele muda totalmente a formatação dos impostos. Então, até para evitar a precificação errada lá na frente, porque até hoje a gente não acertou um sistema para fazer isso, então ainda tem muita coisa que é manual, por incrível que pareça, porque no ápice a gente chegou a ter 110 mil anúncios no ar, então, somando todos os marketplaces, as cópias que tem e tudo mais. Então, assim, é manual até certo ponto, tem muita coisa automatizada, mas muita coisa ainda tem o manual, e eu prefiro optar por não dar margem para erro, né? Então, eu preferi deixar só a indústria mesmo ativa, para ter certeza que aquela nossa precificação estava adequada, estava considerando o formato indústria, para não ter erro lá na frente depois. Ô, Raul, e pensando em gerencial, até o que você puder compartilhar com a gente, pensando quem está ouvindo, e o que é estratégico, o que é sigiloso, mas como que funciona a sua estrutura hoje? Dividido em categoria, como que funciona? Não tem nada sigiloso, inclusive, se você está assistindo esse podcast, eu já terei palestrado no Marketplace Conference desse ano, e vai ser um aulão de estratégia de tudo que a gente faz nas lojas mineiras, aberto mesmo, assim, a estratégia que a gente usa, comercial. E inclusive conteúdo que você dá nas suas aulas, né? Sim, exato, né? Já puxando a sardinha para a Execom, também tá nas aulas, falei disso nas aulas, inclusive a aula já é a base da minha apresentação, né? Que é mostrar de fato
o diferencial de cada marketplace e como que a gente faz essa venda acontecer usando os benefícios que o marketplace oferece. Então, a aula vai ser muito voltada, a palestra vai ser muito voltada para isso, como fazer você vender mais, ganhar mais e somar força com o marketplace, porque muita gente ainda acha que precisa ter o contato com o canal, ter alguém lá dentro que ajude, óbvio, isso ajuda muito, não tenha dúvidas que isso é verdade, mas todos eles já aprenderam que se não automatizar esse fluxo, não dá conta de atender os 100, 200 mil sellers que a gente tem hoje em cada plataforma. Então, todos têm, pelo menos os principais, Mercado Livre, Americanas, Shopee, Amazon, todos têm uma central de promoção que está disponível para todo mundo, né? Então, eu vou ensinar um pouquinho de como usar essas ferramentas para gerar mais venda, vou contar da precificação, como que a gente faz para usar a precificação a nosso favor, no sentido de o marketplace pede que eu dê algo em troca. Quase todo mundo está com a margem lá no talo, porque tem buy box, tem concorrente, então se começa a subir o preço, para de vender. Então o marketplace vem e pede, me dá 5% que eu te dou mais 5%, você não tem muitas vezes esse 5% para dar. Então, vou contar as estratégias que a gente usa lá nas lojas mineiras para driblar isso e vender mais com o apoio do marketplace. E aí, respondendo efetivamente sua pergunta agora de categoria, né? De novo, o surfar onda eu acho que é muito importante para a gente que está no e-commerce. Então, o meu produto mais vendido, minha categoria mais vendida sempre foi informática ou telefonia, até a pandemia que chegou e, desde então, saúde é o produto que a gente mais vende. Teve a fase do oxímetro, teve a fase do termômetro, mas hoje o produto que eu mais vendo é nebulizador, que, digamos, independe de pandemia, né? Então, eu aprendi, graças à pandemia, que tem um produto que todo mundo compra toda hora, que é o nebulizador, por exemplo, e é ele o carro-chefe da empresa já desde da pandemia para cá. E é muito nisso, da gente não tem muito preconceito também com os produtos, né? Stanley, a gente começou a vender Stanley antes de estourar. Então, hoje, se eu falo para você que eu vendo Stanley, você vai falar, tá surfando a onda. Mas não, eu dei sorte de encontrar Stanley, eu estava procurando Stanley, que é de ferramentas, sabe que tem uma marca Stanley, inclusive, eu estava procurando essa Stanley. É outra marca? É outra marca. Nada a ver com a Stanley do copo, achei a Stanley do copo, comprei e, coisa de 2 meses depois, eles estouraram e fecharam as portas. Hoje, se você quer comprar da Stanley, eles não te vendem direto mais. Você realmente tem que ser muito grande para ir lá e conseguir liberação, porque todo mundo quer e eles não dão conta de atender, né? A gente teve muito problema de falta de estoque, agora que está normalizando isso. Eles não dão conta da demanda que tem. Então, a gente deu sorte de entrar no fornecedor 2 meses antes dele fechar a porta para todo mundo, e foi muito nessa de não vou ter preconceito com um copo que custa R$200. Então, acho que o teste é sempre válido. Mas, até aqui, praticamente 100% da sua venda é marca de terceiros, né? Então, portanto, revenda. Eu já até escrevi um texto que você conhece, que é A Morte do Revendedor no E-Commerce. Como você sobreviveu, né, nessa concorrência? Quais foram as suas estratégias? Porque, naturalmente, são marcas comparáveis, entra o preço como principal diferencial. E a gente sabe que no marketplace, no buy box, o produto está lá e aí os próprios concorrentes eles vão baixando R$1 para querer aparecer primeiro. E aí, como sobreviver? Quais foram as suas estratégias para isso? A operação do Espírito Santo ela nasceu muito para a gente iniciar a importação também, né? Aproveitar os benefícios fiscais e, junto com isso, trazer a importação. Só que aí eu abri a empresa, foi em março de 2019. A gente primeiro rodou um piloto com um fornecedor nosso de um projeto de drop. Começou a dar certo, a empresa sozinha ia começar a investir em importação, então não precisou fazer aporte lá, a empresa foi gerando valor para ela mesma. E veio a pandemia, então complicou tudo isso e eu preferi não navegar num ambiente que eu não tinha enfrentado até então e fazer alguma besteira e isso acabar comprometendo o resultado da empresa, que, de novo, anda por conta própria, né? Não tem investimento externo. A operação de drop está rodando ainda, mas ela é menor dentro da operação como um todo. Mas você também tem uma operação de drop hoje rodando? Tem.
que a gente faz até com um fornecedor nosso, né? Legal. E a operação é dele e dá muito problema, a gente perde o controle, porque é ele que tem todo o controle sistêmico e tudo mais. Então, assim, a gente mantém para produtos estratégicos, mas já não é o core mais da empresa lá, realmente. A gente está com operação própria e ela que traz o volume maior de vendas hoje. Mas lá no começo ela ficou pelo menos um ano rodando só com drop e aproveitando os benefícios do Compete que tem lá no Espírito Santo. Isso já linka com a outra resposta que eu já falei algumas vezes. Elisão fiscal é o caminho, então a gente aprendeu a recuperar impostos que a gente pagava e tem direito de recuperar, graças a esse trabalho muito forte de ter uma contabilidade, de ter uma advocacia que, de fato, estão olhando para isso. Não é mais aquela contabilidade de Paraguaçu? Incrivelmente mas aí o que eu aprendi? Que sempre dá para piorar quando a gente fala de contador. Então a gente falou, olha, eles não estão dando conta do nosso volume, vamos procurar um contador especialista em e-commerce. E aí eu fui para esse contador, e aí eu vi o poder do relacionamento, né, de você realmente criar relacionamentos fortes. Então, basicamente, eu fui, não gostei, voltei e junto eu levei o quê? A automação. Então, eu só extraí desse contador os sistemas que ele contratava para fazer o negócio dele rodar. Então, foi basicamente o que eu levei de volta para o meu contador. E aí a gente ficou, 6 meses aí brigado, reatou o casamento. É ele que toca a operação até hoje, mas não é ele que cuida da elisão fiscal. Elisão fiscal para o contador é trabalho. Então, você tem que contratar uma empresa, uma consultoria, que está voltado em fazer você receber imposto de volta e cobrar uma comissão em cima disso. Esse cara está interessado em fazer você pagar menos imposto, porque você ganha, ele ganha também. A contabilidade não, eu ganho e a contabilidade ganha mais trabalho. Então, você tem que ter essa visão como empresário que você precisa entender que a contabilidade tem um papel importante, mas quando a gente fala de elisão fiscal, você tem que procurar consultorias especializadas até para não fazer bobagem, né? Então, Essa é uma ótima dica. Tem boas empresas de todos os tamanhos que te ajudam nesse papel. E que pouca gente não, tem muita gente que não conhece, né? Sim, eu acho que até por medo, né? Porque o contador fala que o simples é simples e a pessoa olha, se você procurar, você vai achar que empresa que está no regime normal é mais fiscalizada. O recado que eu tenho digita aí no Google MEI.com, operação MEI.com. Vocês vão ver que o Estado de São Paulo está fiscalizando o MEI, que vende pela internet e ultrapassa os 70 mil de faturamento que pode. Ou seja, no e-commerce não tem como você fazer coisa errada. Todo o dinheiro é controlado, todo o dinheiro é fiscalizado. O pouquinho que sobrava, que era boleto, já era, porque chegou o Pix, que também é controlado. Ou seja, se você faz essa sonegação simples de vender uma coisa e não emitir a nota fiscal, é questão de tempo até a Receita te pegar. Então não tem para onde correr. Certo é certo, errado é errado. Só cortando um pouquinho da sua resposta, Raul, desculpa. Como é que foi sua entrada no Espírito Santo? Porque eu vi muita gente também indo e voltando, porque parece fácil, mas também não é tão fácil. Sim. Primeiro, tem muita gente que vai para o Espírito Santo só no papel e mantém a operação aqui em São Paulo, por exemplo, né? O que, obviamente, é errado, né? Não precisa nem falar isso, mas só para reforçar. Então, tem essa galera que está no Espírito Santo só no papel, infelizmente tem muita gente assim, obviamente é errado. E quando você está lá no Espírito Santo de verdade, como eu estou, primeiro vem uma complicação logística. A logística não é muito boa, trazer o produto aqui para São Paulo não é tão rápido, então você começa a perder um pouco de tempo, por consequência, competitividade nesse quesito. Depois, você tem que ficar renovando o benefício todo ano. O benefício ele vence no final de um ciclo determinado, que eu não lembro exatamente qual é, mas, enfim, tem esse trabalho de renovação. E se o teu contador comer bola, você perde essa renovação, fica um ano sem o benefício. Então, tem que tomar cuidado com esses detalhes que o benefício fiscal impõe. E, por fim, a grande maioria, meu caso inclusive, a gente contrata um serviço de armazém terceirizado. Então, você tem que ter realmente as rédeas do seu negócio, né? Cuidar muito bem dele, porque está no operador logístico. Se você não contrata um operador que faz tudo certinho, que não entende que marketplace tem SLA, que se não cumprir o SLA você para de vender e por aí vai, se não tiver essa clareza para o teu operador logístico, a tua operação capota.
E, por fim, eu acho que os novos estados com benefício fiscal, né? Então, Santa Catarina e principalmente agora Minas Gerais. Minas é bem mais atrativo, porque você pode ter a tua empresa aqui em Extrema e de Extrema para São Paulo é 1 hora. Então, acho que Minas Gerais entendeu o que o Espírito Santo estava fazendo, está com benefício praticamente igual. Então, eu vejo também muita gente, é o movimento que a gente está fazendo nesse momento. A gente vai manter Espírito Santo, mas a gente está abrindo Minas Gerais também. Mas eu estou vendo gente abandonando o Espírito Santo e indo para Minas por causa dessa proximidade maior aqui com a capital. A distância. E perguntando do Espírito Santo, hoje você tem um escritório, time próprio e contratou um operador logístico. Hoje a gente tem gente que está aqui em São Paulo trabalhando, que trabalha para a Trem de Tudo, que é a empresa lá do Espírito Santo, né? Então ele comanda a operação daqui de São Paulo e lá é tudo terceirizado. Então o galpão, o operador logístico faz todo o trabalho de recebimento de mercadoria, de postagem dessa mercadoria. E a contabilidade continua a mesma aqui, né? Eu vi muita gente também indo para a contabilidade do Espírito Santo que já conhecia. A contabilidade eu contratei a de lá porque eu achei que foi mais seguro, que era mais seguro já ter o contador lá de fato. Então a contabilidade está lá, mas assim, agora que a empresa está ganhando mais corpo, principalmente esse ano de 22, ela acelerou bastante, já está no nosso mapa, a gente inclusive já está conversando com outras que entregam melhor as soluções que a gente precisa. Legal. Porque tá crescendo e eu sinto que a contabilidade não vai conseguir, daqui a um tempo, entregar tudo que a gente precisa, sabe? Mas está lá. Perfeito. Eu interrompi sua resposta, se você quiser voltar nela, de como se diferenciar. Ele estava falando que com produtos que não são próprios, né? Elisão, né? Sim, elisão fiscal, aproveitar as vantagens dos marketplaces, então até para nem alongar muito nisso, dar uma gulgada aí na palestra de estratégia de marketplace no Marketplace Conference, que você já vai achar eu falando dessas estratégias de fato. E aí é você somando força com o marketplace, né? E, por fim, os eventos, né? De novo, pode parecer que é só o grande que tem acesso aos marketplaces, mas meu primeiro assessor comercial eu conquistei quando eu fazia 2 vendas por dia no Mercado Livre. Óbvio, eram outros tempos, não tinha 200 mil vendedores, tinha 10 mil, e olhe lá. Só que, se você tem uma proposta de valor que é válida, que você acredita e que aquilo é de verdade, eu nunca vi nenhum marketplace fechando a porta para nenhum pequeno, porque eles sabem que é essa soma de forças que vai dar o resultado para eles depois. Então, é uma questão de acreditar no propósito e correr atrás dessas pessoas que podem fazer as coisas acontecer. E aproveitando um pouco dessa pergunta do Jean, quando você fala de ir direto à indústria, você chega a ter alguma parceria um pouco mais forte com a indústria, de representá-los, de usar o seu know-how nos marketplaces? Exato. Aí é uma conversa também que é você usar tudo que você aprende no e-commerce para gerar valor para esses seus parceiros e transformar isso em dinheiro para todo mundo, né? Hoje você passa a ser um parceiro extremamente estratégico para as indústrias que você é parceiro. A gente consegue conversar, dialogar com essas indústrias, algumas topam até realmente deixar a gente representar eles na internet, né? Então a gente tem loja oficial hoje, eu acho que de 5 marcas, 5 indústrias que vendem produtos diretos para a gente. E eu acho que principalmente assim, desenhar, independente de ter uma loja oficial atrelada ou não, mas você conseguir desenhar com o teu fornecedor qual é o teu plano de curto, médio e longo prazo. O fornecedor enxergando em você esse potencial, de novo, né? Você acreditando no seu propósito, ele sendo verdadeiro de fato, você consegue construir uma relação que vai entregar coisa além de preço, porque nem sempre é preço, né? Você pode fazer uma ação promocional, ele pode bancar, por exemplo, banca uma publicidade no Instagram, você sobe uma loja no Mercado Shop sem comissão, consegue vender o produto no mesmo preço que eu vendo, pagando 20% de comissão para o marketplace. Você está sendo 20% mais barato, né? Está tendo 20% de desconto numa comissão que você não vai pagar. Então, assim, tem muita solução. Eu acho que é realmente uma questão de acertar os ponteiros e acreditar naquilo, né? Profissionalizar o negócio, ter missão, visão e valor. Pode parecer uma bobagem, mas é o que dá rumo para a sua empresa, é o caminho que você olha e sabe que tem que seguir. Então, acho que tudo isso precisa estar muito claro na cabeça do empresário, ele precisa estudar administração.
ver os conceitos básicos e aplicar isso na realidade do negócio dele, porque é essa base, essa sustentação que vai fazer o negócio dele prosperar, né? Para alguém chegar lá na frente, olhar e falar, não, realmente ele faz as coisas certas, ele tem estrutura, ele pensa a longo prazo, porque muita gente vai no oba-oba e ninguém quer o oba-oba, né? É óbvio que o cliente final, o cliente que compra para uso, ele sempre vai ser o mais importante da relação, né? Porém, esse cliente ele é fidelizado com o marketplace. Ele tem uma relação com o marketplace. E como que entra, então, no caso, as lojas mineiras, né? No caso, nessa relação? Ela vai se relacionar mais, digamos, o teu cliente é mais o marketplace ou você continua e tenta criar algum tipo de relacionamento para que o cliente futuramente possa te buscar diretamente ou te buscar dentro do marketplace? Porque também tem essa realidade. Sim. O nosso cliente principal é o marketplace, hoje no nível que a empresa está, na estrutura que a empresa está, por quê? O marketplace é a ferramenta que vai me dar força, que de mão dada vai fazer eu ir mais longe. Então, é ele que pode me dar um rebate, é ele que pode me dar um espaço especial, é ele que me dá um e-mail marketing numa Black Friday. Então, o nosso contato com o marketplace é o primordial para o negócio, porque ele foi formatado dessa forma e 90%, né, 100% da minha operação, dependendo da ótica, é marketplace. Então, eu tenho que ter esse relacionamento. E acho que aí o grande ponto é, quando eu comecei, era só Mercado Livre. Hoje você tem várias opções. Então, eu já falei os 9 fulfillments que eu estou, mas eu não falei nem os canais que não tem fulfillment, tipo Carrefour, Raia, Leroy, enfim, tem vários outros marketplaces que a gente está entrando nos bancários agora, estava falando com o Sicoob, com o Banco Inter e por aí vai. Então, você tem que ter pelo menos 3 opções, eu acho que é o mínimo para você não ter assim um grande problema com um deles e até perder o seu negócio por problema de fluxo de caixa, né? de quebrar de fato por causa disso. Tentar distribuir o máximo possível a venda entre esses 3, mas também não adianta sair dando tiro para todo lado, falar, eu vi que o Raul tem 20 marketplaces, vou fazer igual ele. Você não tem braço para tudo isso, você não vai dar atenção para todos os canais e não vai vender, no fim das contas. Então, você só vai ter um trabalho que não vai dar resultado. Então, acho que tudo é estruturado. Não custa nada você hoje estar em 2, 3 canais. Está tudo certinho, está tudo redondo. Vamos tentar um 4º canal? Entra, sente como que é, estrutura, arruma a casa nesse 4º canal, depois parte para o 5º, depois para o 6º. Não precisa fazer tudo de uma vez, né? Mas eu acho que ficar dependendo de um único marketplace é o ponto perigoso. E aí, falando de cliente, hoje a gente faz até uma coisa, né, que no termo do marketplace não é permitido, mas a gente manda uma cartinha para todo cliente que faz uma compra com a gente via marketplace, primeiro falando que se tem problema, tem o contato do saque, do 0800 que tem, enfim, todas as formas de atendimento que a empresa tem, e junto vai um cupom também para a pessoa comprar direto no nosso site. Eu sinto que o cliente do marketplace, no fim das contas, ele não é nem cliente do marketplace, ele é cliente da oportunidade daquele momento. Então, onde ele achou a oportunidade? Foi naquele canal X, ele foi lá e comprou. Então, eu não sinto, óbvio, o marketplace leva o público para dentro com os vários atrativos que ele oferece. Mas se o Magalu está vendendo o meu produto por 100, a Americanas está por 150, e o cara fez essa pesquisa, ele pode amar Americanas, mas ele vai comprar no Magalu que está R$50 mais barato. Sim. Então, eu acho que esse trabalho de marca, para a gente que é pequenininho, fica difícil de ser feito, mas se bem feito, você colhe frutos. Mas eu acho que isso vai muito também com marca própria, com personalização, com você entregar uma experiência para além daquele produto, né? Porque por produto, a gente já falou isso aqui, é tudo igual. Vai muito para esse lado, mas dá para você ter um trabalho efetivo e colher frutos desse investimento no site próprio, mas tem que tomar cuidado e ficar nessa de
A gente lá não tem essa preocupação se o cliente é nosso ou não, a gente se preocupa com a venda, no fim das contas. Pode, né? Uma visão que eu acho até que você até não concorda em 100%, mas a gente não está realmente preocupado se aquele cara vai voltar ou não, mas a gente deixa lá as opções que ele tem, já esperando que ele não volte, porque, né, é o natural, mas está lá a opção. Só fazer uma contribuição, essa questão da fidelização do marketplace é uma coisa que tem me chamado bastante atenção. Por mais que valores sejam diferentes, o seu exemplo, as pessoas estão ficando cada vez mais fiéis ao marketplace e arrisco dizer que mesmo com preço maior, elas têm optado por concentrar as vendas naquele marketplace onde ela consegue ter uma relação maior, uma confiança maior. Aí você tem uma série de outras coisas de frete, de prazo, de benefícios. E trazendo também uma fala de uma aula especial que o Stélio, que foi um dos fundadores do Mercado Livre, trouxe para a gente numa aula aqui na escola, palavras dele. Esteja, né, obviamente, tenha sua loja própria, esteja no Mercado Livre, mais 2 ou 3 marketplaces. Lembra, Jean? Sim, sim. Ele mesmo defendeu essa visão, né? Eu particularmente, eu gosto da sua clareza, da clareza do seu negócio, de entender que o marketplace é o seu principal cliente. Sim. O que eu vejo muito no mercado é essa visão nublada, né? De achar que o cliente final é o seu cliente e quando isso acontece, o risco, inclusive, da operação capotar é muito grande, porque, de fato, o que você precisa fazer é atender às necessidades do marketplace. E aí o seu negócio faz mais sentido. Mas muitas vezes também o lojista ele entra, começa a vender, um produto começa a performar, ele não consegue criar esse grau de relacionamento com o marketplace. E aí ele vê as vendas dele minguarem, porque por algum motivo ou outro aquele anúncio dele deixou de ser relevante, entrou um seller com mais suporte, com a força de um key account. E hoje em dia, como construir este caminho, né? Eu sinto que cada vez mais difícil para os pequenos criarem essa consolidação que você, ao longo de 13 anos, até mais, né? Sim. Criou, né? 13 anos, né? 13, até antes de entrar nesse tópico específico, todo produto nosso sai com uma embalagem nossa, personalizada. E eu já vi gente falando do tipo, você vai entregar o seu produto num saco de lixo, que geralmente é aquele saco ecológico preto que a maioria das pessoas usa porque é o mais barato. Eu concordo com quem tem essa visão, realmente, olhando o pacote, parece um saco de lixo, mas eu acho que a pessoa que comprou aquele produto, ela não está preocupada com a embalagem ou com quem vendeu. Ela está preocupada em o produto chegar íntegro, o produto chegar do jeito que ela quer, do jeito que ela viu o anúncio. Então, assim, no fim das contas, é uma redução de custo que você está fazendo para fazer exatamente o que você falou, entregar o que o Marketplace pediu. Ele pediu para postar no prazo, ele pediu para eu ter fotos boas e que essas fotos não fossem mentirosas e ter uma descrição que falasse o que o produto faz. Você entregou isso... Pouco importa se você até nem colocou dentro de um saquinho, se colou etiqueta no próprio produto. Eu não sinto que o cliente final está preocupado com isso, da embalagem. Só que eu, como marca, e aí, né, vai do posicionamento de como você se coloca como empresa, se você é mais um no marketplace ou se você quer ter essa diferenciação que a gente tanto falou aqui, eu, como empresa, não quero que a pessoa olhe para o produto e fale, nossa, parece que veio num saco de lixo. Então, é por isso que eu gasto o dobro, o triplo que eu gastaria com a embalagem que parece um saco de lixo para fazer a minha embalagem, que tem o meu WhatsApp, que tem a minha atendente virtual, que está com a minha carinha, né, que conta a história da empresa na hora de enviar o produto. Então, acho que tem muito essa visão, né, do que como você enxerga o seu negócio, como você quer ter o seu negócio daqui 5, 10 anos. Então, esse ponto eu acho que é importante. E aí, chegando na pergunta, finalmente, eu esqueci. Você me relembra, por favor. Nem eu vou lembrar agora. Você contou tanta coisa importante. Eu vou colocar um ponto aqui, só pulando essa pergunta, mas quando você coloca o longo prazo, isso é a embalagem, a confiança, ou pensar a longo prazo, você tem resultados imediatos, e você tem um investimento um pouquinho maior que você consegue gerar recompra, você consegue ter uma série de vantagens, esse algo a mais que a gente dá fora do saco de lixo. E aí cabe ao cliente também a escolha de posicionamento de marca. Falando de marketplace, eu tenho lembranças muito fortes quando eu visitei a Amazon no escritório deles e onde
as mesas eram feitas de portas, as águas era a caneta Bic, era o conceito, não faltava nada, mas eram coisas relativamente baratas. O cartão de visita era preto e branco, porque, teoricamente, para vender mais barato, a gente tem que ter menor custo. De novo, foi ótima a visita, mas você não tinha nada além do que era necessário, mas para cumprir aquela questão da visão, a missão, visão e valores da empresa. Acho que isso é muito positivo, isso é muito bacana de ter isso enraizado, né? Sim. Até já fica aqui o convite público também para vocês darem um pulinho ali em Santana e conhecer a operação. Mas eu acredito que minha operação é muito assim, até já ouço um ou outro falando, olha, mas o nosso concorrente fez esse espaço, olha que bonito, olha que legal. Eu acho que uma coisa que pesa muito é qual o clima, né? Porque pode ser tudo muito lindo e não ter uma conversa franca, que eu acho que, no fim das contas, o que a gente precisa ter é diálogo. Sim. Qualquer pessoa que fala que a empresa é perfeita, que não tem problema, ela é uma pessoa mentirosa. Se você observar, tudo que você respondeu aqui para a gente estava ligado à comunicação. Todos os seus segredos eram comunicação, parceria, evento, relacionamento, tudo, absolutamente tudo, essa troca. Então, assim, eu chego e falo. Tem um problema, eu vou falar. Vou falar com quem resolve o problema. Eu não conseguia ler, Thiago, já. Não conseguia. Tipo, eu começo a ler, primeiro não tinha tempo e depois me dava vontade de dormir, assim, muito fácil. Eu realmente começava a ler, 10ª página eu já queria dormir. E aí eu consegui aprender como ler, embora eu seja uma pessoa muito visual, eu tenho que ver para gravar, eu comecei a ouvir audiolivro enquanto eu malhava. E aí eu acho que do meio do ano passado até o meio desse ano, eu fiquei na média lendo um livro, ouvindo um livro a cada 15 dias, mais ou menos. Muitas vezes ouvia o mesmo livro 2 vezes, porque, de novo, não tenho tanta facilidade em ouvir como tenho em olhar aquilo e gravar. E aí, num dos livros que eu acabei ouvindo, uma coisa que eu levei foi o hábito, o sucesso lá no fim, ele é uma construção de vários pequenos passos que você dá até chegar àquele objetivo. Então, não adianta querer fazer uma revolução e querer mudar tudo de uma vez, você vai perder o foco, vai dar aquela desanimada, que também é normal. Mas se você tem um propósito e vai, cada dia que passa, construindo um pouquinho daquele seu objetivo, um tijolinho por vez, o resultado, quando você menos espera, chega. Então, uma coisa que eu fico muito feliz... Eu me considero bem metódico, bem sistemático, mas eu planejei alguma coisa, pior cenário, cenário normal, melhor cenário. Deu de acontecer o pior cenário, é óbvio que eu não quero que ele aconteça, mas eu fico feliz se eu já previ isso e já estava com a solução pronta. Então, eu fico feliz quando eu tenho o resultado de uma coisa que eu construí lá atrás, seja para o bem ou seja para o mal, porque ela foi planejada e não me pegou de calças curtas lá na frente depois. Então, acho que não dá para achar que é tudo lindo, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Do mesmo jeito que não dá para achar que tudo vai ser ruim, tudo é péssimo, né? Eu vejo muita gente só o dia inteiro reclamando de marketplace. Se a gente for reclamar, o que não falta é reclamação, eu faço uma lista aqui. Hoje vocês viram até no comitê o tanto de coisa que eu falei. Mas outro hábito que eu peguei eu falo na frente, eu não falo mais nada nas costas. Então, se eu tenho alguma coisa para falar, e por mais que seja positiva ou negativa, eu vou falar para você que é o interessado. Então, eu não vou virar as costas aqui e falar, nossa, o Thiago podia ter feito isso. Eu vou falar para você que é a única pessoa que pode resolver. E aí, né, na hora que você entra no mundo corporativo e começa a conversar, você tem que aprender que tem muito ego envolvido, principalmente. Eu lido com o diretor de todos os marketplaces. Acho que, tipo, a Amazon é o que eu tenho menos contato, mas todos os outros é uma galera que eu conheço há muito tempo. Então, assim, a pessoa está lá no topo, tem todos os egos envolvidos, tem todo o jogo político que tem por trás das empresas. E tem muita gente que está lá o tempo todo só lambendo, falando coisa positiva, falando coisa que às vezes nem é verdade, para manter o relacionamento. Eu prefiro falar a verdade, por mais que seja doído de falar, não é gostoso de ouvir uma crítica, mas eu prefiro falar e sei que muito do relacionamento que eu construí é porque eu não vou enrolar ou vou inventar uma historinha, eu vou dar o feedback que o cara precisa para melhorar o produto dele. E em público eu estou lá falando bem do que é bom.
E lá no privado eu vou e resolvo o que não está legal. Eu acho que é essa a fórmula mágica, e aí você sabendo pesar o ego, a forma de falar e como as coisas acontecem, a verdade é sempre o que vale, né? Perfeito. Fora isso, você tem outros negócios, né? Até mesmo você está falando que está hoje só na gestão de KPIs lá, né? Está só no cockpit da loja americana. Quais são os outros negócios que você tem? Eu acho que assim também é uma evolução que, se você está aí já no nível faturando milhões e não sente que não tem tempo para nada, ou que a operação consome o seu dia inteiro, né? Você precisa começar a pensar em formas de diluir o trabalho, dividir esse trabalho, ter um time que de fato te ajude, engajar essas pessoas a entregar o resultado. E quando você começa a se distanciar da operação, primeiro, você sai daquele olho do furacão e começa a enxergar as coisas como um todo. Eu acho que esse é o primeiro grande passo de você olhar e falar, nossa, como que eu não vi isso e não fiz essa ação para melhorar esse processo na minha empresa? Então, eu chego lá hoje, eu vou muito pouco na empresa, assim, fisicamente falando, né? Eu converso com o pessoal no digital, mas ir na empresa de fato eu não vou muito. Porque eu chego lá, eu consigo ter retratos de como eu saí da última vez que eu fui. Eu vou, a cada 15 dias mais ou menos. E 15 dias depois eu olho e vejo se as coisas que eu falei, se elas andaram ou não. Então você se distancia e você começa a enxergar o resultado já pronto. Você não precisa ficar acompanhando toda aquela construção que tem para fazer aquela ação de fato acontecer. Esse é o ponto essencial. E depois disso, começa a sobrar tempo para você pensar na estratégia do seu próprio negócio ou de novos negócios que você vai abrir. E aí, nesse afastamento que eu comecei a fazer, veio a empresa do Espírito Santo, veio a oportunidade de importação que a gente está concluindo agora, veio a UAI, que é a parte de software. Eu sou formado em ciência da computação, né? Então, eu defendi o Bling, falei do Bling aqui. Tem vários pontos que eu acho que pode melhorar. E aí vem o relacionamento de novo. Fui lá no dono do Bling, no Antônio, conversei com ele. Antônio, você tem algum projeto de fazer isso daqui? Não tem. A gente não está olhando para isso. Então, estou eu lá desenvolvendo solução que funciona com Bling, que vai resolver problema da minha empresa e que vai resolver problema de outras empresas também. Então, a ideia ano que vem é já lançar essa solução para ajudar outras empresas, como eu estou ajudando lojas mineiras. E esse afastamento é o que permite isso, porque você não fica sobrecarregado, você não fica estressado, você começa... Eu acho que a pandemia fez a gente valorizar muito família, hobby, o que a gente quer, o propósito, né? Eu sinto que a maioria das pessoas fez essa revisão. Eu acho que eu sou muito feliz em falar que eu pude fazer tudo isso não precisei de uma pandemia para chegar à conclusão que esse tipo de coisa era importante, sabe? Então, eu acho que esse distanciamento do dia a dia da operação, você confiar no time que você tem, que eu acho que é o pior problema da PME. O PME não consegue se desgrudar do negócio, né? É quando você consegue soltar um pouquinho e ver que tem gente que pode te ajudar, dividir é multiplicar. Então, no meu caso, eu dividi um pedacinho da minha empresa para o meu sócio, mas isso não é uma divisão. Ele está me entregando mais resultado que eu sozinho ia entregar. Então, no fim das contas, eu estou crescendo o meu negócio. Eu acho que é muito essa visão de ganha-ganha para todos os lados, mas de verdade, de tocar na ferida quando precisa, isso está certo, isso está errado, seja com parceiro, seja com marketplace, seja com funcionário. Porque, de novo, não adianta falar nas costas, né? Não adianta eu virar daqui e falar um tanto de coisa, porque é fofoca, no fim das contas. E eu acho que assim, o que marcou muito, né, aqui a nossa conversa foi essa questão de você estar de olho nas oportunidades e ver o que o mercado está te desenhando e aproveitar, né? Eu costumo dizer, tudo bem, vou pegar um banco digital, vou ficar, sei lá, 1 ano, 2 anos sem pagar tarifa. 1 ano, 2 anos sem pagar tarifa. Vai mudar? Vai mudar. Mas você surfou aquela onda. É isso que você apontou bastante, né? Sim. E considerando aqui, né, a gente está estourando o nosso tempo aqui, tem muito mais assunto para tratar e com certeza fica até o convite para a audiência participar das suas aulas, né? Que com certeza vai vir Venham ainda... para Execom. Né? E aí eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais, aí desse um recado para a nossa audiência. Sim, e aí eu falei mais um tanto de coisa e não respondi sua última pergunta de novo. Né? Então, para o pequeno que está começando, assiste a aula de estratégia que eu vou fazer agora no Marketplace Conference, porque ela é feita para quem está começando, para quem já está no Marketplace
E dá para construir esse trabalho desde o começo se você usar as ferramentas certas. E hoje os marketplaces aprenderam a dar essas ferramentas. Então, ela está disponível. Você começa hoje, ela está lá disponível para você. É só uma questão de entender e usar. Então, eu vou falar muito disso, então desculpa não ter respondido aqui, mas aí você gasta mais, acho que é o quê? 40 minutos de palestra? Vai ser mais rápido que o podcast. Você gasta mais 40 minutinhos do seu dia aí que você vai ter essa... Já na veia mesmo, o que é para fazer, do jeito que é para fazer, eu acho que aí já fica respondida essa pergunta também. E de consideração final, eu acho que o que fica realmente, de novo, eu insisto, as conexões que você faz num evento presencial, elas mudam o rumo da sua empresa. E é por isso que eu falo que Lojas Mineiras não seria metade do que é hoje se não fosse o E-Commerce Brasil, porque hoje tem evento de todo marketplace, mas anos atrás não. Então, era a única chance de eu topar com as pessoas que hoje eu conheço, que hoje eu tenho WhatsApp, e que, de novo, que quando eu conheci, eu não vendo os 50 milhões que eu vendo hoje. Eu fazia 2 vendas por dia e eu consegui um contato no Mercado Livre. E foi assim com quase todos os outros. Quando eu entrei no teste da Americanas que eu mencionei, foi no evento do E-Commerce Brasil, esqueci de comentar isso, estava a Skyhub lá, e aí eu encontrei esqueci o nome dele, eu acho que é André, já não está mais na Skyhub, e falou, cara, eu estou com a meta aqui que eu tenho que subir Skyhub até semana que vem, a Americanas inteira vai rodar na Skyhub, preciso de uma loja teste. Então, foi assim, no acaso, e em uma semana o negócio estava feito. Então, o Wendel? Não era o Wendel. Ele tem uma empresa hoje de energia solar, se eu não me engano, eu esqueci o nome, Lucas. Eu não vou lembrar o sobrenome, mas, enfim... Não interessa o nome do boi, interessa que você tem que estar no evento desse. Então, não é besteira, não é bobagem. Fora o tanto de conteúdo para quem está começando, que você vai aprender e tudo mais, mas se já tem alguém que te ajuda, que seja tua esposa, que seja o teu filho que vai te ajudar, leva ele, coloca ele sentado lá para ver as palestras que são tão importantes quanto, mas conversa, bate no marketplace, conversa com eles. Bate não, gente, senão vocês vão entender que é para bater em alguém. Vai até lá no stand do marketplace, conversa. Bate na porta tira deles. as ideias, fala, olha, o que vocês estão fazendo, o que tem de novidade, tem alguma coisa que vocês precisam de ajuda? Todo mundo precisa de ajuda. Até a grande Americanas, a grande Magalu, o grande Mercado Livre precisa do seller para fazer a coisa funcionar. Então, é acreditar no propósito e investir no negócio com visão de longo prazo e procurando sempre conexão com o fornecedor, com o parceiro, com o marketplace, que com certeza tudo isso junto acho que é a fórmula do sucesso para a empresa durar aí muito tempo. Tiagão, você que está aqui nos prestigiando com essa visita. Eu adorei a resposta dele, né? Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Você já assistiu alguma palestra nossa? Ah lá. Aí a gente estava falando isso agora há pouco no almoço, né? O que eu faço, o que eu comecei a fazer... Vocês já viram que eu falo mais que a boca? É só brincadeira, Rô. Pelo menos uma. Eu vou olhar todo o conteúdo e uma eu vou chegar e vou assistir. E eu coloco um alarme. E eu posso estar conversando com o Papa Francisco, se ele aparecer no fórum. Vou falar, Papa, me dá licença que eu vou lá ver. Então, pelo menos uma eu me dou o direito de assistir. Mas depois de um certo tempo, você percebe que o que está lá no palco é o que você aplica na sua empresa, que vai estar lá no site do E-Commerce Brasil para você ver depois, mas a conexão é naquele momento, é lá. Exatamente. E o legal do palco também é que você para um pouquinho, você consegue refletir. Mas foi só uma brincadeira e é muito, muito bom, de verdade, muito bom ouvir isso. E sobre o Marketplace Conference, quem está ouvindo a gente agora, já aconteceu, né? E as palestras estão no site Marketplace Conference 2022. Então, ela vai estar lá o vídeo, né? Sempre que autoriza, o palestrante autoriza. Provavelmente você vai autorizar pela sua fala. Tanto o PPT quanto o vídeo. E não só do Marketplace Conference, desde o Fórum E-Commerce Brasil 2010. Você vai entrar no YouTube, todos os nossos eventos, todas as palestras que são autorizadas estão lá gratuitamente. Eu acho que conteúdo, coisa que a gente sempre brigou. Se todos os players, desde sempre... compartilhasse o conhecimento, talvez a gente estaria muito mais evoluído, porque existe um gap aí de conhecimento, de mão de obra, etc. É uma cultura que a gente vem criando, de novo, acho que é um orgulho grande do mercado de e-commerce de estar seguindo esse passo. Só agradecer, Jean. Uma delícia estar aqui, é mais a ouvir, aprender e é uma felicidade ouvir, ter esse encerramento
acho que valorizando a importância dos eventos. Muito bom ouvir isso. Obrigado. Considerando que já vai ter passado o Marketplace Conference, né? Nós 3 estivemos lá, né? O Raul palestrou, eu palestrei também. Então, o vídeo da minha palestra também vai tratar justamente dos desafios do revendedor performar e sobreviver no Marketplace, né? Espero que todos tenham gostado da audiência aqui. Raul, muito obrigado pela sua visita, pela sua presença. Hoje o Raul desmarcou uma passagem, estava indo para o Chile, ele remarcou para a noite para poder estar aqui conosco no Comitê Setorial de Marketplace, para poder gravar aqui o podcast com a gente. Somos muito gratos aí pela sua parceria, pela sua presença, né? Esperamos que você continue sempre aqui conosco. Tiago, muito obrigado. Está sempre convidado, viu, para acompanhar. Não que a presença do Henrique não seja muito boa, a gente queria que ele estivesse aqui também, teria até uma 4ª cadeira para ele estar aqui, mas ele estava com a agenda tomada, mas as próximas vezes ele estará presente. A gente vai estar junto com o seu Fernando aqui em breve, né? Seu Fernando de Jorge é nosso próximo convidado, muito em breve, vocês vão conhecer. Aí sim, né? Eu não vou usar o termo porque os dinossauros já morreram, mas o cara criou o sistema que deu início ao e-commerce no Brasil, através da própria Americanas, Submarino. Então, é um cara incrível, acima de tudo, é um cara incrível. Que tem muita história para contar, muita inteligência para dividir com a gente. Ok? Isso aí. Muito obrigado, gente. E Nos até vemos próxima. no próximo episódio do Execom Talks. Você está ouvindo o Execom Talks.